Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. 9h19, a gente está recebendo aqui no estúdio o João Abelha, ele que é comentarista da equipe Pai Bola Futebol Show, mas além de tudo, ele é uma lenda do esporte sorocabano, um dos maiores arqueiros, um dos maiores goleiros da história do Esporte Clube São Bento, técnico de futebol super rodado, com experiência nacional e internacional, foi um dos embaixadores do futebol brasileiro lá no Oriente, trabalhou muitos anos no Japão, fez história e aqui veio para comentar, para participar da transmissão que vai acontecer daqui a pouco, a partir das 10:10 de Bahia e São Paulo, e aí eu não pude me privar de falar assim: Abelha, vamos conversar esse papo de bastidor no ar? Então, Abelha, muito boa noite, seja bem-vindo ao Na Noite Panema, primeira vez com a gente que se conversa bastante aqui no bastidor, e você é um orgulho muito grande para nós receber você aqui, daqui a pouco você tem transmissão, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Thiago, um abraço e é claro, né, futebol é cativante, né? Claro. Você me chamou aqui, a gente começou a conversar, você falou, peraí, vamos lá pro microfone. É claro, tamo aí, Thiago, vamos lá. Abelha, eu queria que você, como o técnico Abelha, antes do atleta Abelha, eu queria falar um pouquinho sobre essa situação do Felipão. Luiz Felipe Scolari, uma quase unanimidade há cerca de 30 dias atrás, e a saída dele foi quase unânime também, né? O brasileiro em 30 dias mudou a sua opinião sobre o Felipão justamente pelo fracasso do Brasil na Copa do Mundo. Fracasso não só de não levar o título, mas de ter sido goleado 2 vezes seguidas no Brasil. Nem o mais pessimista imaginaria um desfecho desse jeito na Copa, né? Não, de fato não. Mas é como você falou, né, Thiago? Ele até posso falar pra você, bem antes também, né? Até na época quando foi chamado, né? Ele era uma unanimidade, né? Tanto que a CBF fez aquilo realmente pra botar panos quentes nas coisas, porque as coisas não estavam boas. Então, pelo nome dele, como era o nome de consenso, claro que foi uma boa pra CBF, que deu pra sair um pouquinho de foco, né? E deixar a coisa em cima dele. E depois também a própria convocação que ele fez, a Copa das Confederações, que foi muito boa com ele, né? O título, ou seja, resgatou muita coisa. Então tinha toda aquela confiança, né? Então ele era um nome realmente, ele é um nome muito respeitado. Ele tem um trabalho bem feito, vamos dizer assim, né? Uma carreira boa, né? Até com muitos títulos. Mas o que a gente viu, né, e infelizmente, foi que na Copa do Mundo a coisa não andou. Não rolou. E aí também, como a gente estava conversando aqui em off, né, eu acho que também é claro que ele tem responsabilidade maior, porque é ele que escolhe os jogadores. Ele tem vamos dizer, esse privilégio, né, de elencar os jogadores. Eu quero esse, aquele, eu quero um time veloz, eu quero um time, um jogador rápido, eu quero um jogador que apoia muito, que apoia. Quer dizer, ele escolhe os jogadores. Ele montou o elenco dos 23. Mas o que a gente percebe, né? E aí depois é uma coisa que a gente até chega a questionar, que eu entendo o futebol também como divisão de responsabilidades. Todos têm a sua do goleiro reserva até o ponto esquerdo. Né? Eu, por exemplo, como jogador, tenho a minha responsabilidade. Como treinador, eu tenho outro. Fisioterapeuta tem a dele. Então, eu entendo assim. E eu acho que nesse ponto, os jogadores deixaram um pouco a desejar. Não renderam. Jogadores de fama, jogadores de nome, jogadores que fizeram uma bela Copa das Confederações, quer queira ou quer não, era a única competição oficial que o Brasil tinha, porque ele não tinha eliminatória. Então, para você ter um parâmetro, era uma Copa interessante, né? Do que você ficar fazendo amistosa, que é muito mais difícil amistosa. Tem aquela história, jogou com o time no primeiro tempo, trocou outro time no segundo tempo, aí você fala, qual que é o time melhor? Não sei, jogou com o primeiro, jogou com o segundo, quer dizer, fica toda aquela incerteza. Uma insegurança. Então, ele usou a Copa das Confederações para isso. E deu um número bom para ele. Por isso que ele apostou nesse pessoal. Agora, esse pessoal realmente dentro de campo, realmente eles não puderam, não fizeram aquilo que eles podem e devem fazer. Sim. E a coisa realmente foi degringolou de uma tal maneira que a coisa ficou complicada. E aí a gente também tem até uma explicação, né? Porque se você pegar os 3, 4 jogos que o Brasil fez, já não vinha jogando bem. Isso. Só que os adversários não eram, vamos dizer, não exigiram muito do Brasil, entendeu? Então o Brasil fazia aquelas coisas erradas, né? Que a gente via, ligação direta, não trabalhava a bola, ou seja, né? O Oscar não aparecia pro jogo, o Fred ficava lá na frente isolado, os laterais não apanhavam bem. Então, quer dizer, aí quando você joga com um time qualificado e que você comete esses erros, é fatal, meu amigo.
né? Com certeza. E Abelha, por que o que me deixou mais revoltado, e eu queria que você desse uma explicação na prática, tendo esse ambiente de concentração, porque a Copa do Mundo, diferente até de outros torneios, é concentração full time, o jogador fica naquela concentração, obviamente é questionável o número de folgas que o atleta brasileiro recebeu comparado a de outros países, mas vamos dizer assim, você tem à disposição o time que você escolheu, o elenco que você formou, é uma safra limitada, mas ainda assim qualificada, são os melhores do nosso país. Pouca coisa ali. Exatamente. Mas, por exemplo, não jogamos bem contra o Chile. Ali a vaca quase deitou. Pinilha na trave. O Pinilha na trave no segundo tempo da prorrogação, ganhamos nos pênaltis. Tivemos basicamente 4 dias até as quartas de final contra a Colômbia, onde o Brasil fez um bom primeiro tempo, caiu de rendimento no segundo, foi pressionado no final, mas normal, né? Porque o time da Colômbia estava quase sendo eliminado, foi para cima. Soubemos que passamos dificuldades contra a Colômbia. Teve mais 4 dias para se preparar para a Alemanha. E ali vem o X da questão. Depois de uma derrota por 7-1, por mais que o psicológico do time esteja abalado, ele ainda teve 3 dias cheios de trabalho pro jogo contra a Holanda. Eu acho que o que pesou para ele sair não foi nem o 7-1 com a Alemanha, por mais irônico que seja. Foi depois dessa derrota ainda tomar 3-0 pra Holanda sem criar absolutamente nada. Não dá para melhorar um time em 3 dias de treinamentos intensivos? Tem o seguinte, né, Thiago? Porque você tem toda uma preparação antes Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo, por ser uma competição curta e rápida, né? Então você joga a cada 3 dias, ou 4 dias, mas tem viagem, né? Então às vezes, você se preocupa mais com quem não está jogando, pra você manter o cara em forma, do que aquele que está jogando. Aquele que está jogando tem o ritmo de jogo, entendeu? Então, para ele também alterar alguma coisa nesse prazo é uma coisa muito difícil. Já deveria ter feito isso antes. Ou seja, nós temos um jeito de jogar. Se acontecer isso, mudamos para isso. Saímos do 4-3-3 que ele joga, vamos jogar no 4-4-2, vamos jogar no 3-5-2. Ou seja, essas alternâncias, ele já tinha que ter preparado essas coisas. E por que não preparou, será, Abelha? Então essa é a culpa dele. Aí é uma coisa que a gente pode até se questionar. Mesmo porque ele estava do lado de um cara também altamente experiente, altamente vivido em Copa do Mundo, que é o Parreira. Pô, os que os dois já viveram com essa experiência, sabem realmente que isso que eu tô falando é fato. Não adianta você... Só a Argentina que aconteceu um fato estranho, porque ela veio totalmente desacreditada e durante a competição ela foi evoluindo. Ou seja, o cara foi arrumando o time dentro da competição, o Sabella. Ele foi arrumando o time dele dentro da competição. E veio pra casa acreditada, falando que do meio pra trás era ruim pra caramba, que o goleiro era fraco. Escalando o Zabaleta, o Demichele, os jogadores rodados ali, encaixaram. Então, quer dizer, o nosso não, cara. O nosso, quer dizer, é que nem a receita do bolo, vai. Se você tem a sua receita e ela tá dando certo, meu amigo, vamos fazer igual. Você pode acrescentar uma cereja, colocar uma frutinha a mais pra ficar mais bonito. Mas a receita em si, ela tinha. E ele tinha essa receita. E de repente o Brasil não fez aquilo. Fez só contra a Colômbia, primeiro tempo. Que marcou em cima, que apertou a marcação, que assustou a Colômbia, tá certo? E no mais não fez. Então, Thiago, eu acho que é claro, tem um monte de coisa que você pode analisar. Mas eu acho que principalmente a forma como foi conduzida as coisas, eu acho que poderia o Brasil, porque foi uma Copa, vamos dizer, foi uma Copa do futebol ofensivo, mas ao mesmo tempo do futebol coletivo. Sim. Onde quem prevaleceu é o coletivo. Não adianta você jogar tudo nas costas do Neymar ou do Messi, um exemplo, não pode. Nem do Cristiano Ronaldo. Isso, tem que ter o coletivo, porque tem hora que você precisa disso aí, né? Então acho que a gente ficou um pouco a desejar com relação a isso aí. Além de que, Thiago, todo aquele ambiente externo, aquela confiança que era muito grande. Jogamos dentro do Brasil. Mostrar sua força, Brasil. Jogamos dentro do Brasil, tudo a nosso favor. Pô, meu amigo, acho que a gente vai levar isso aqui até com uma certa facilidade. E o que a gente viu dentro de campo foi outra realidade. Pra gente encerrar esse primeiro bate-papo com a Abelha, até porque vai ser nosso convidado sempre aqui possível, é um cara que é uma enciclopédia da bola. Abelha, muitas pessoas defendem o intercâmbio de treinadores na seleção brasileira, que venham, ou pelo menos um técnico estrangeiro para liderar a seleção, e entre os nomes
plausíveis, porque não adianta vir falar de Pepe, de Mourinho, de Ancelotti, esses caras, além de terem os melhores times do mundo, tem contrato, tem os melhores times do mundo, tem toda uma força de marketing em cima, recebem em euro, recebem em dia, e não tem o Marinho pra ficar enchendo o saco, vamos ser sinceros. Também, né? Mas um deles me chama muita atenção pelo trabalho que fez na Copa e nas eliminatórias, que é o Sampaoli, um técnico argentino, que é quase um chileno, né? Mas ele nasceu na Argentina. Discípulo do Bielsa. Discípulo do Bielsa. Você é a favor de um técnico argentino ou de um técnico estrangeiro na seleção? Não, eu acho que não é esse o ponto crucial. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem alguns treinadores interessantes aqui no Brasil, bons nomes, né? Eu acho que a retaguarda também poderia ser feito por ex-jogadores. Tá correndo algumas ideias com o Falcão, com o Zico, o próprio Leonardo, o Raí, sabe? Para dar essa sustentação. Eu acho que aí é uma coisa legal. Eu acho que o que falta pra gente aqui, Thiago, a gente já comentando na relação só à seleção brasileira, eu acho que o Brasil tem que se obrigar a fazer uma escola de treinadores. Sim. Pro cara trabalhar dentro do futebol, cara, você tem que fazer escola, né? Nós fomos trabalhar no Chile em 2000, quando os caras viram o nosso que a gente era formado pelo sindicato de treinadores, os caras falaram, não, tudo bem, só que você tem que fazer uma palestra pros nossos jogadores de base para ver o conhecimento de vocês. Eu, Nelsinho Batista, imagina, porque os caras têm escola de treinador. Você tem o seu nível 1, 2, 3 e 4. Você se forma, né? Sabe? Você tem Então, quer dizer, eu acho que é isso que falta. Não é porque eu joguei futebol que eu vou ser um baita de um treinador. Não é assim. Eu acho que eu tenho que me formar, eu tenho que estudar, eu tenho que, sabe, fazer essas atualizações, coisas que a gente não vê no Brasil. Agora, aqui, né, nessa formação. Agora que hoje tem alguns treinadores bons, o próprio Tite. O Tite, pra mim, eu acho um puta de um cara. Tá pronto, um cara né? estudioso, né? O que o Corinthians jogou contra o Chelsea é uma mostra nítida que ele estudou o Chelsea, né? Sim. Ele marcou o Chelsea de acordo com o que ele devia fazer, né? Ele preparou o time para ser campeão. Ou seja, ele é um cara, você imagina, com toda a estrutura que a própria CBF Se foi campeão dá, com o Alessandro, sabe? De lateral direito, imagina. E outra coisa, né, Thiago, você não pode ser pego de surpresa, né? Você tem que acompanhar os seus adversários, mapear os seus adversários. Já se sabia com quem que a gente ia jogar, até com quem poderia ser as outras fases. Ou seja, não poderia falar, cair de paraquedas lá e fomos pegos de surpresa, sabe? Eu fico estranhando quando, por exemplo, perguntam pro atleta, faltando 2 dias para um grande jogo, e aí já estudou o time? Ah, não, ainda não, o professor ainda não passou pra gente. Isso é verdade? É sempre de última hora, assim? Não, você pode preparar o seu time, você como treinador, você já vai jogar no próximo jogo, você treina na quarta, joga na quarta, na quinta-feira, na sexta-feira, você já tem que ter informação do seu adversário. Então, o treinador passa informação pro jogador, porque dificilmente o jogador gasta um tempinho lá, né, e gasta um tempinho de ver o jogo e tal, não sei o que. Então, você, é a tua história. Você vai pra uma guerra, você vai pra uma batalha, você tem que ter uma estratégia. Você não pode ir com a cara aberta. Eu acho que o Brasil foi nítido contra a Alemanha. Ele abriu o jogo, abriu com três atacantes, se expôs demais e deu no que deu. Então, eu acho que a estratégia que ele usou também pro jogo contra a Alemanha foi errada. Indo contra até o que o Galo e o Roque Júnior, que eram os olheiros, tinham indicado, né? Voar o meio campo. O Hernanes ou o Paulinho. Isso, fecha o meio campo, fecha a entrada, porque a gente viu o jogo, a gente vê os zagueiros do Brasil que nem um louco, saindo para cobrir de um lado, quer dizer, totalmente desprotegido. E aí que eu falei, entrou um time com qualidade, um time técnico, um time tático, muito bem posicionado, amigo, ficou barato até, vai que os caras até tiraram o pé no segundo tempo. Maravilha, pra gente encerrar, a última pergunta, o técnico que mais me chama a atenção no futebol brasileiro hoje é o Marcelo Oliveira do Cruzeiro. Tem gabarito para ser técnico da seleção? Eu acho que por um trabalho de médio a longo prazo, até que seria, mas é um bom nome, é um cara realmente que, né, tem feito bons trabalhos, né? Até o Cruzeiro, né? A gente não sabe porque o Cruzeiro, né, como campeão brasileiro, poderia ter muito mais jogadores nessa seleção, e não teve, né? Não teve, nem o Dedé. Nem o Dedé, então quer dizer, tem alguns jogadores interessantes, mas assim, eu acho que tem bons nomes, Thiago. Eu acho que realmente é uma questão só de, sabe, de trabalho, de planejamento, né? De fazer uma coisa a médio a longo prazo. É claro que para nós aqui falar isso aqui é muito difícil, brasileiro, né? Brasileiro é muito esperar o resultado, né? Mas eu acho que tem bons nomes. Eu acho que não vai fugir por aí não. O Tite, o Muricy, sabe? Eu acho que são treinadores, o próprio Cuca, que falaram também do Cuca. Quer dizer, são alguns nomes aí. Acho que é legal. Maravilha, daqui a pouco tem Bahia e São Paulo com a Abelha e toda a equipe Pai Bola Futebol Show. Abelha, muito obrigado, valeu, querido. Cara. Valeu. Luizinho, vamos de música, daqui a pouco tem transmissão do futebol, tem mais na Noite Ipanema. Fique ligado num oferecimento de cervejaria Burgman. Conheça a cerveja Cosmonauta, a cerveja espacial da Burgman. Se beber, não dirija.